Como perdoar e se livrar da culpa? Meu nome é Diogo Hudson, sou criador da Escola de Heróis, uma formação com pós-graduação em coaching. Seja bem-vindo! Eu sempre falo que não é o meio que vai construir o ser humano, é o ser humano que constrói o próprio meio. E para isso a gente precisa controlar os nossos medos para poder a gente atingir os nossos objetivos. Existe um estudo na psicologia chamado estudo de Zimbardo. Inclusive foi até tema de um filme. Esse estudo fala o seguinte: pegaram 12 jovens e colocaram eles como se fossem os carcereiros, os policiais, num presídio que eles montaram para poder fazer essa experiência. Depois pegaram outros 12 jovens e colocaram eles como prisioneiros nesse mesmo lugar, nesse mesmo ambiente onde foi criado esse presídio para poder fazer essa experiência. Era tudo um estúdio de TV, tudo era filmado, tudo era metrificado e simplesmente as pessoas começaram, depois de 3 dias, a entrar tanto nos personagens que a pesquisa teve que acabar. Aquelas pessoas que eram os prisioneiros começaram a brigar entre elas, começaram a entrar em depressão. Aqueles que estavam nos papéis dos carcereiros começaram a brigar uns com os outros, começaram a despertar agressividade. E efetivamente eles tiveram que parar todo o projeto. Esse projeto, que era para ser filmado durante 2 semanas, essa experiência, ele teve que parar em 3 dias, porque as pessoas efetivamente entraram nos papéis. Bom, para ilustrar toda essa experiência, eu vou explicar aqui através de uma frase do Moreno. Moreno é o criador do psicodrama. O psicodrama é uma técnica que nós usamos principalmente no trabalho de coaching em grupo. Eu ensino essa técnica no curso Escola de Heróis, módulo 3, Técnicas Inovadoras Aplicadas ao Coaching. O psicodrama é uma forma que a gente tem de pegar as pessoas e fazer um teatro. E nesse teatro, as pessoas passam a viver os papéis da outra pessoa. Então, diante disso, eu quero resumir uma frase do Moreno. Moreno é um francês criador do psicodrama. O Moreno falava: o ser humano adoece e se cura nas suas relações. E essa frase tem um simbolismo muito grande, porque o carcereiro e o encarcerado, eles podem sofrer do mesmo jeito, da mesma forma. Isso porque, quando nós ocupamos o papel da outra pessoa, nós entendemos as necessidades da outra pessoa. E no dia a dia, a gente às vezes não ocupa esse papel. A gente aponta o dedo para o outro, mas a gente esquece que tem 3 dedos voltados para a gente. E eu vou te dar aqui uma técnica muito simples para poder você entender como que o psicodrama pode impulsionar aí o teu método de coaching, principalmente no trabalho de coaching em grupo. Bom, o psicodrama, ele trabalha em primeiro lugar uma nova percepção. Eu lembro de uma cliente minha que criou um programa de coaching para pessoas que perderam entes queridos. Essa cliente minha, ela tinha lá uma série de pessoas que tinham perdido entes queridos. Inclusive, ela perdeu o próprio filho num acidente de moto. E eu fui até lá fazer um trabalho e foi muito interessante que, quando eu comecei a colocar a peça de teatro falando sobre vários temas diferentes, as pessoas que estavam ali estavam tendo uma percepção diferente. Por exemplo, muitos pais às vezes não conseguem fazer com que o filho consiga prosperar na sua vida solitária, ou até mesmo sentem falta do filho quando o filho casa, quando o filho vai morar fora, ou quando o filho vai morar sozinho. E isso tem uma síndrome que se chama síndrome do ninho vazio. E os pais, às vezes, eles se colocam numa posição assim: caramba, mas o meu filho não está pensando em mim, mas o meu filho não está pensando no meu futuro. Mas aí, quando você coloca esses pais numa formação teatral, como se fosse uma peça, como se fosse um esquete teatral, e coloca eles nos lugares dos filhos, eles passam a ter uma outra percepção, eles passam a entender a necessidade do filho, eles passam a entender que o filho precisa ir. E toda vez que a gente liberta o outro, a gente se liberta.
Faz sentido isso para você? Então essa é a primeira técnica ligada ao psicodrama. A segunda técnica ligada ao psicodrama tem a ver com os papéis. Quando a gente realmente entende o papel do outro, a gente entende que o outro está sendo útil. E quando a gente entende o nosso papel, a gente também se sente útil. A grande questão é, às vezes a gente troca a ordem desses papéis e a gente acaba com o nosso senso de utilidade. E toda vez que a gente se sente inútil, a gente se sente inseguro. Então, às vezes, aquela mulher cobra muito do marido e ela está fazendo o papel de estar se masculinizando às vezes dentro de uma relação. Mas quando ela se coloca no próprio papel, ela passa a perceber o quanto que ela pode ser mais frágil, mais simples naquela relação. Às vezes tem pessoas que às vezes vestem ali uma armadura para ir para um ambiente de trabalho e no papel fica o papel de uma fortaleza, de um gladiador. Mas às vezes, durante um momento mais tranquilo, ou talvez na família, a pessoa se sente mais frágil, mais vulnerável. E esse é o ser humano. O ser humano tanto é forte quanto ele é frágil. E quando você se coloca no seu papel, você se sente livre de verdade. E esse é o ponto. Às vezes a gente não consegue perdoar o outro porque a gente está prendendo o outro. E a gente fala assim, ele que não vale nada, ele quer isso, ele quer aquilo, ela quer isso, ela é aquilo. Mas da mesma forma, você está preso naquela relação. E quando você inverte o papel e você começa a entender o que está por trás daquilo, qual foi a lógica para essa pessoa agir dessa forma, aí a gente entende o papel do outro. E por fim, o que a gente pode trabalhar no psicodrama? Uma nova possibilidade. O que é uma nova possibilidade? É a pessoa entender que do jeito que ela está fazendo não está gerando resultado. Do jeito que ela está fazendo, tentando mudar o outro, não está funcionando. Então, quando a gente cria uma nova possibilidade, tudo fica muito mais fácil. É lógico que explicar essas coisas assim, na teoria, fica muito difícil, mas eu quero te fazer um convite. Eu tenho um workshop gratuito aí, que eu vou falar na prática como é que funciona isso tudo. Principalmente, eu vou fazer um exercício de coaching com você. E se você quiser criar uma nova possibilidade, talvez esse workshop seja a chance de você efetivamente mudar a sua vida, melhorar o seu dia a dia. Então, essas técnicas todas focadas no psicodrama, eu ensino no módulo 3 da Escola de Heróis. Mas no módulo 1, você já tem uma boa base, principalmente para gerar uma nova possibilidade, uma ressignificação. Até mesmo, quem sabe, perdoar a pessoa e se livrar da culpa. Se coloque no lugar do outro. Crie uma percepção de por que o outro está fazendo aquilo, mas principalmente, não tente responder o porquê, apenas sinta uma nova possibilidade e se abra a isso. Nos vemos no próximo vídeo, se inscreva no workshop, valeu!